Olá, humano! Nesse vídeo, o professor da USP, Marcelo Munhoz, vai estar falando sobre uma área muito interessante, que é a área de física nuclear. Então eu trabalho com colisões entre núcleos muito pesados a energias muito altas, né? Então a gente realiza um estudo experimental dessas colisões. E qual é o objetivo de você colidir núcleos muito pesados, como o núcleo de chumbo, o núcleo de ouro, a energias muito altas, né? Realmente energias relativísticas que a gente chama. A ideia de você estudar esse tipo de colisão é para a gente entender melhor como é que funciona a natureza, qual que é os fundamentos, né, da composição da matéria e principalmente no que se refere à chamada força forte. Existem 4 forças na natureza, né? A força gravitacional, que a gente conhece melhor, está no nosso dia a dia, a força eletromagnética, que também é muito presente no nosso dia a dia, a força fraca, que está presente em alguns decaimentos radioativos, que na verdade hoje em dia a gente já sabe que tem a mesma origem da força eletromagnética, e a força forte. A força forte ela é responsável justamente por manter prótons e nêutrons, que constituem os núcleos atômicos, unidos, formando esses núcleos, né? Então, se a gente parar para pensar, os prótons são positivos, os nêutrons são neutros, né? Não tem carga elétrica, então você, em termos elétricos, né, você só tem partículas que se repelem. Mas a força forte, ela até o próprio nome já diz, ela é mais forte que a força elétrica e ela consegue manter prótons e nêutrons unidos. E a força forte, em termos teóricos, ela é descrita por uma teoria que a gente chama de cromodinâmica quântica. Então, o que é a cromodinâmica quântica? A gente chama de uma teoria quântica de campos, né? Então, é uma teoria que, de certa forma, quantiza os campos de força, né? E, como toda teoria quântica de campos, você tem as partículas fundamentais, que possuem uma carga, né? E você tem as partículas que são responsáveis pela força entre as partículas, né? Então, no caso da força forte, a carga fundamental da força forte a gente chama de carga de Corr, né? Obviamente o nome é só um nome, né? Não tem relação nenhuma com as cores que a gente vê no nosso dia a dia, né? É só realmente para representar que partículas que têm essa carga de Corr sentem a força forte, né? E as partículas que são responsáveis pela força forte são chamados de gluons, né? E no modelo padrão, né, que é a teoria que explica a constituição mais fundamental, mais elementar da matéria, basicamente diz que tem 3 tipos de partículas, que são os quarks, que são as partículas que constituem, por exemplo, os prótons e nêutrons, e que têm a carga de Corr. Aí tem os leptons, que são partículas que são partículas leves, fundamentais também, que entre elas estão o elétron, né, o neutrino, o muon e o tau, né, e seus respectivos neutrinos. E a gente tem também, dentro, né, dessa ideia de teoria quântica de campo, você tem essas partículas de força, que aí tem o fóton, que é o intermediador da força eletromagnética, você tem justamente os bósons W e Z para fazer a intermediação da chamada força fraca, e tem os gluons para fazer a intermediação da força forte. Então, quando a gente colide núcleos pesados a energias muito altas, a gente quer estudar esse aspecto do modelo padrão, que é a cromodinâmica quântica. A gente quer estudar o comportamento desses quarks, desses gluons. Um dos aspectos que estão abertos ainda nessa teoria, que a gente ainda não entende muito bem, é o chamado confinamento dos quarks. Quer dizer isso? Os quarks, apesar da gente ter muita convicção, né, que eles existem, né, muitas evidências indiretas que eles existem, eles nunca foram observados, né? Nunca houve um experimento que tenha observado diretamente um quark, né? Isso que a gente chama de confinamento. Então, se a gente tenta separar um quark que está dentro de um próton ou de um nêutron, a gente não fica com um quark na mão, mas a gente fica com outras partículas compostas de quarks, né? E os
quarks nunca foram observados, né? Os quarks têm essa propriedade de confinamento. E a gente não compreende ainda, a partir de primeiros princípios, né, a origem desse confinamento, né? É uma observação experimental que a gente coloca na teoria, que a gente inclui na teoria. Bom, então como é que a gente pode estudar esses quarks se eles estão confinados? Existem várias maneiras de se estudar. Uma delas é justamente através dessas colisões entre núcleos pesados. Se a gente colidir, então, dois núcleos de chumbo, por exemplo, dois núcleos de ouro, altíssimas energias, então, no caso do chumbo, a gente tem 208 prótons e nêutrons, né, formando esses núcleos, colidindo a energia muito alta, o que acontece? Nessas colisões, por conta dessa energia alta, a temperatura do sistema que é formado nessa colisão, que a gente chama de bola de fogo, é tão alta a temperatura dessa bola de fogo formada nessa colisão que os quarks deixam de estar confinados, né? Quer dizer, é basicamente a única situação em que os quarks deixam de estar confinados e eles acabam formando um sistema bem grande, né? Muito maior do que o tamanho de um próton, por exemplo, né? Um sistema do tamanho de um núcleo de chumbo, mais ou menos, né? Onde os quarks não estão mais confinados, não estão mais formando prótons e nêutrons ou outros bárnios, outros mesons, mas eles estão em um estado diferente, né? Como se fosse uma coisa só, né? uma sopa, né? de quarks e gluons ali também intermediando a força entre os quarks, que a gente chama de plasma de quarks e gluons. Então, a ideia de você colidir núcleos pesados a energias muito altas, né? Como o Large Hadron Collider, aquele acelerador no CERN, é formar, né, em laboratório esse plasma de quarks e gluons e estudar suas propriedades. Uma das importâncias, né, desse estudar esse plasma, não só para a gente, por exemplo, entender melhor essa propriedade do confinamento dos quarks, mas um outro aspecto que é muito importante se entender esse plasma de quarks e gluons é que, segundo a teoria do Big Bang, né, que descreve, que é a teoria mais aceita para descrever a origem e evolução do nosso universo, nos primeiros microsegundos de existência do universo, se vocês imaginarem toda a energia do universo concentrada em um ponto e aquilo se expandindo muito rapidamente, nos primeiros instantes, nos primeiros microsegundos de existência do universo, certamente, né, logo após a formação desses quarks, eles não estavam confinados em hadrons, né? Eles estavam formando, né, um grande plasma de quarks e gluons que ocupava todo o universo. Então, a gente entender as propriedades desse plasma permite que a gente entenda também melhor a evolução do universo, né? A gente, medindo em laboratório as propriedades desse plasma, a gente pode verificar se o que a gente conhece, o que a gente entende pela evolução do universo realmente é consistente com essas propriedades do plasma. Então é muito importante, é muito interessante estudar esse plasma de quarks e gluons no laboratório. A gente estuda então esse plasma gerando essas colisões entre núcleos pesados, né? E após essas colisões, né, são formadas milhares e milhares de partículas e aí a gente precisa medir, né, essas partículas que saem dessas colisões e tentar entender, né, tentar inferir a partir dessas medidas o que aconteceu naquela colisão, se formou o plasma, quais as propriedades desse plasma. E vejo que isso é um desafio muito grande porque esse plasma de quarks e gluons ele vai ser formado bem no início da colisão, né, quando você tinha bastante energia ali para depositar. Como ele é um sistema físico muito quente, como qualquer gás quente, ele vai expandir muito rápido, né, e vai esfriar, e ele esfriando, imediatamente os quarks se combinam formando um monte de hadrons, né. E esses hadrons continuam interagindo entre eles, porque ainda você tem um sistema ainda bem denso, né, com bastante energia, eles continuam interagindo, mudando de estado, né, trocando informação entre um e outro, até o momento em que realmente eles não, um hadron, uma partícula não enxerga mais a outra, e é isso que você vai medir no detetor, né. Então, você vai medir no detetor um estágio da evolução dessa colisão bem posterior àquele da formação do plasma. E aí, a partir dessas informações,
a gente tem que tentar inferir o que aconteceu lá no início da colisão, formou ou não formou esse plasma, quais são as propriedades desse plasma e etc. Então, é realmente um trabalho de detetive, de você buscar pistas no meio dos seus dados que possam dizer alguma coisa sobre esse plasma. Então, é um trabalho bastante complexo, mas bastante, justamente por isso, né, bastante interessante, bastante motivador, né? E envolvido em tudo isso, a gente tem toda a parte não só de você entender a teoria que está por trás, né, desse plasma, de quarks e gluons, né, da QCD, etc. Você tem que também então realizar essas medidas e compreender muito bem a parte da instrumentação, quer dizer, construir equipamentos que permitam a gente fazer essas medidas. Então, um outro aspecto bastante interessante dessa física é você poder trabalhar com essa instrumentação, com o que a gente chama de detetores de partículas, né? Você poder construir esses detetores, manipular. Tem toda a parte de eletrônica que é ligada a esses detetores, que permite a gente extrair os sinais, e depois toda a parte de computação, né? Que esses sinais eletrônicos são extraídos dos detetores, são convertidos em bits, né? Em sinais digitais, e depois você tem que tratar esses bits, esses sinais digitais, para poder realmente extrair informações sobre aquelas colisões. Então, é um processo também bastante longo, bastante complexo e bastante interessante, né, de você... essencialmente, o que esses detetores fazem é gerar um pulso de carga elétrica ao serem atravessados, né, por essas partículas e pela radiação que é emitida dessas colisões. E aí toda a parte de eletrônica tem que então converter esses pulsos de carga elétrica em sinais digitais, em bits, e depois tem todo um processo computacional de transformar esses bits, né, esses sinais digitais, em alguma informação sobre as partículas, né, sobre o momento das partículas, a carga que elas tinham, a energia delas, né. Então tem diferentes sistemas, diferentes detetores para medir diferentes propriedades dessas partículas que são produzidas nessas colisões. Então, digamos assim, é uma grande aventura, né, a gente conseguir entender, conseguir extrair da natureza esse tipo de informação, né, conseguir gerar essas colisões. Então, para gerar as colisões, você precisa de um acelerador como o LHC, que é gigantesco, né, são 27 km de circunferência, gerando colisões altíssimas energias, né, colisões entre núcleos de chumbo. Então tem toda a tecnologia envolvida no acelerador, toda a tecnologia envolvida nos detetores, que essencialmente são desenvolvidas e construídas, né, nos diversos países colaboradores do LHC, inclusive aqui no Brasil, né? E uma vez que você constrói o equipamento, que você extrai a informação, aí tem todo um trabalho computacional para você extrair a informação de física que você está interessado daquele monte de bits, né, que saem desses detetores. Então, realmente, uma aventura muito legal, muito interessante, que vale a pena. O professor Marcelo fez graduação em Física pela Universidade de São Paulo e mestrado em Física Nuclear também pela USP. Ainda em Física Nuclear, ele fez seu doutorado de sanduíche pela Universidade de São Paulo e mais 2 universidades lá dos Estados Unidos. Além disso, o professor Marcelo também tem livre docência pela USP, onde atualmente ele é professor associado. Genericamente falando, sua área de pesquisa é a física nuclear, onde basicamente ele estuda colisões entre íons pesados e instrumentação nuclear. Além disso, o professor Marcelo também tem atuado em áreas da divulgação científica. Se você quiser saber mais, o link para o currículo dele vai estar aqui embaixo na descrição. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like e se inscreva no canal para acompanhar nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção e que a física esteja com você.